relação com Deus. Querido irmão, querida irmã, estamos iniciando o tempo da Quaresma com essa celebração da quarta-feira de cinzas, que vai nos recordar que diante de Deus devemos rasgar o nosso interior e não apenas as nossas vestes. Os nossos atos de piedade devem retratar de verdade um sincero desejo de voltar a Deus. Que a Quaresma é esse tempo favorável de nos reconciliarmos com Deus, que já está reconciliado conosco, mas que precisamos abandonar a nossa vida de pecado para experimentar a sua comunhão de vida e de amor. E Jesus também vai nos recordar que a oração, esmola e jejum devem ser praticadas com a finalidade de agradar a Deus e não para angariar aplausos das pessoas para nos julgarem mais santas ou melhores que as outras. Vamos meditar com alegria a Santa Palavra de Deus nesse programa O Pão da Palavra Especial de quarta-feira de cinzas. Vamos lá. Temos como palavra de Deus nesse dia Joel capítulo 2, versículo 12 a 18, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 ao capítulo 6, versículo 2, e Mateus capítulo 6, versículo 1 a 6 e depois o versículo 16 a 18. Comecemos pelo Evangelho, que é a palavra de Deus principal neste dia. Então, Jesus, no Sermão da Montanha, vai falar sobre essas três obras de piedade do judaísmo, a oração, a esmola e o jejum, que a fé cristã adotou também como obras de piedade cristã, sobretudo para serem vivenciadas de forma mais intensa nesse tempo da Quaresma. E a temática envolvendo as três é justamente não praticar a esmola, a oração e o jejum para serem vistos pelos homens, pois quem tem que ver essas obras de piedade é Deus. A esmola, vem da palavra tzedaká no hebraico, que significa fazer justiça. Então é dar ao outro aquilo que lhe é necessário para poder viver. Não é dar o que nos sobra, mas é para nos dar aquilo que resta, aquilo que sobra, como aquelas moedinhas que normalmente a gente dá para os irmãozinhos pedindo esmola na rua. Não, é efetivamente partilhar daquilo que eu tenho para dar mais dignidade para com a vida do outro, sobretudo o mais necessitado. A oração é crescer na intimidade com Deus, comungar da vida de Deus para discernir sobre a nossa própria vida, a sua santa vontade. A oração. E o jejum é a prática justamente da mortificação alimentar para nos provocar o autodomínio, com a finalidade de controlar em nós aqueles sentimentos e desejos que estão absolutamente desordenados e descontrolados. Então vale ressaltar que por meio dessas três obras de piedade, toda a nossa vida é corrigida. Pela oração, corrige-se a nossa relação com Deus. Pelo jejum, corrige-se a nossa relação conosco mesmos. E pela esmola, pela caridade, pela partilha, se corrige a nossa relação com o próximo, sobretudo o próximo mais necessitado. Então é para ser vivenciado não só no tempo da Quaresma, mas no decorrer de toda a nossa vida. E de tal maneira que os outros não percebam que nós estejamos praticando isso. Em relação à quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, vale ressaltar que a igreja nos pede o jejum e a abstinência de carne. O jejum é ficar sem uma das três refeições do dia, a fim de que você faça a experiência de sentir fome, ou fazer as três refeições do dia, mas bem pouquinho, tipo 1/3 daquilo que você comeria, de tal maneira que no decorrer de todo o dia você faça a experiência de sentir fome. E aquilo que você deixa de comer, você partilha com os mais necessitados. Doa em gesto de caridade. Mas também na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, a igreja pede a abstinência de carne vermelha, como forma também de domesticar os desejos, os apetites que estão desordenados em nós. Além disso, é comum, normal que no tempo da Quaresma também se faça uma penitência de ficar os 40 dias sem comer algo que a gente tanto gosta, vale ressaltando que
o valor disso que a gente fica sem comer deve ser também destinado aos mais necessitados. Recordo também que a quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa é o tempo da quaresma, então se dá mais de 40 dias, mas exceptuando os domingos da quaresma, nos quais não se faz penitência, então se faz justamente, aí se dá os 40 dias de penitência a serem vivenciados nesse tempo tão importante. Então que a gente possa viver realmente com a finalidade de domesticar aquilo que está descontrolado em nós, e isso se torne de fato partilha para com aqueles que nada têm. Dessa forma, a gente vivencia aquilo que Joel fala na primeira leitura. Se Jesus critica a, a religiosidade meramente exterior para mostrar para os outros que somos santos, na primeira leitura Joel também faz a mesma crítica. Ou seja, que Joel convida todo o povo a fazer jejum diante de Deus, mas que é para rasgar o coração e não somente as vestes. Que seja de fato um tempo no qual as pessoas possam arrepender-se dos seus pecados, mudar de vida, configurar-se numa leitura cristã, né? Numa leitura tipicamente cristã, configurar-se mais a pessoa de Jesus. Dessa maneira, ou seja, a gente se volta para Deus, que desde a entrega de Jesus por nós já está completamente voltado e reconciliado para conosco. E aí vem o apelo de Paulo na segunda leitura. É o tempo favorável, deixe-se reconciliar com Deus, pois nós não saberemos se teremos uma outra quaresma para ser vivida. Então, por isso, vivenciemos bem esse tempo de oração, jejum, caridade, penitência, a fim de revisitar as promessas do nosso batismo, para perceber se de fato renunciamos ao diabo, às suas seduções e tudo aquilo que ele provoca em nós, fazendo provocar divisões na igreja e na sociedade, e se de fato professamos a nossa querida fé em Cristo, e se de fato estamos vivendo o nosso seguimento a Cristo. O tempo da quaresma era os 40 dias últimos que os catecúmenos vivenciavam para receber o batismo. Então, para nós que já somos batizados, a quaresma quer ser esse tempo salutar, favorável, para que a gente possa rever se de fato estamos vivenciando o batismo que recebemos, os compromissos batismais que recebemos. Então, que esse apelo de Paulo possa realmente ressoar no nosso coração. É o tempo favorável, é o tempo da graça de Deus. Não desperdice esse tempo, vivencie esse tempo com coragem, com ousadia, aberto à graça de Deus, e com certeza você perceberá que inúmeros vícios, pecados que estão presentes na sua vida, você conseguirá domesticá-los, melhorar e crescer um pouquinho mais na sua santidade e na sua relação com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e a Web Rádio Nossa Mãe de Ibirité, nossas parceiras na evangelização, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Peregrinaremos para a Terra Santa do dia 2 a dia 18 de novembro desse ano. Maiores informações e valores você poderá adquirir pelo telefone 035 9845 6167. Faça essa peregrinação que haverá de transformar a sua vida. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.